concluir até o versículo 13 do capítulo 13. Amém? Amém? Todos acharam? É porque vai de doutrina de igreja, né, amados? Ou de liturgia. Em algumas igrejas, os pastores pedem que as pessoas leiam em pé. Quando é uma palavra rema, uma palavra vindo da parte de Deus, o saber sim de Jesus Cristo, eu peço sempre que fiquemos de pé, pela reverência que em Cristo há, em algumas vezes. Mas, como nós temos doutrinas e respeitamos as doutrinas das outras comunidades evangélicas, se você vê alguém de pé nos visitando, não fiquem abismados, porque é da doutrina do irmão e nós temos que entender e respeitar. Mas quem quiser ficar sentados, podem se assentar. Amém? Como eu disse, o tema desta pregação é simplesmente o amor, né? Eu gosto sempre de dar uma ressalva antes de eu louvar e trazer a pregação, para que haja um entendimento até a conclusão da palavra, para que nós venhamos entender qual o verdadeiro motivo, gostei do seu sapato, de estarmos aqui. Qual o verdadeiro motivo de estarmos aqui? Eu coloquei em meu coração, igreja, que nesse ano de 2023, após essa pandemia, após esse fracasso, essa bagunça na política brasileira, né, na segurança pública, na saúde pública, que eu vou procurar fazer aquilo que Deus me ensinou, né, que existe muitos falsos profetas, muitos falsos líderes, mas ainda existe profetas de Deus na terra. Eu quero fazer a diferença dentro desse pequeno local, que construí com muito labor, com muita luta, 3 anos e 7 meses, quase perco meu braço, com corte de uma maquita, né, sem ajuda de nenhum prefeito, de nenhum vereador, de nenhum deputado, de nenhum empresário renomado, sim, tão somente com a ajuda dos membros da igreja e de pessoas que passavam por aí. E construímos isso aqui para a glória de Deus, porque outrora vivíamos em um local que era alugado, a 500 metros daqui, e hoje estamos aqui para a glória de Deus, onde eu dei um carro que eu tinha, né, pelo terreno, e nós estamos aqui para a glória de Deus. E existe ainda profeta de Deus na terra. Eu disse que esse ano de 2023 a seguir, né, os meus bispos, os meus presbíteros, melhor dizendo, os meus diáconos, as minhas diaconisas já viram muito eu reverberar isso. Será um ano de diferença nesse ministério, né, Messias? Será um ano onde a gente vai fazer de tudo para mudar. E a primeira mudança que ela tem que ser feita, eu entendi isso, tem que ser aqui dentro. Porque se aqui não mudar, nada aqui muda. Se eu não mudar o meu conceito, se eu não mudar meu modo operante como pastor, em muitas coisas que fiz errado, e sou humilde homem para assumir os meus atos, se eu não conseguir mudar, Cláudio, isso, a igreja não cresce. E quando eu boto pensamento em uma coisa, acontece. E meu pensamento aqui é que esse lugar vai ficar pequeno para este ano. Em nome de Jesus. Estou aberto aqui a explicações, a exposições de palavras que talvez vocês não entendam, alguma coisa que chegaram aos ouvidos de vocês, que soem como ofensas, podem me chamar no privado, que eu vou estar humildemente explicando, né? Claro que na luz da palavra, para que não tenha um descontentamento entre nós. Eu quero semear o amor. Eu não quero mais semear a guerra, a discórdia, a desunião. Eu não quero estar aqui na igreja falando mal de A, de B, de C, de D, que não me interessa e não me compete isso. Não sou uma pessoa apropriada para isso. Porque ao mesmo tempo que eu falo hipoteticamente de Messias, eu sou tão pecador, pior do que Messias. Quem sou eu? Se Messias tem um advogado, e com esse advogado de Messias ninguém pode, está à destra de Deus.
Ele é advogado de Messias e advogado de todos vocês. Então, para mudar primeiro, ela tem que mudar aqui em cima. E nós vamos fazer isso ao pé da letra em nome de Jesus. Amém? Por isso que hoje eu quero usar como tema desta pregação o amor. Vocês vão entender um pouco porque eu quero falar sobre isso. Era o que Paulo estava pedindo na época. Essa carta, na realidade, ela se inicia no capítulo 1 e vai até o capítulo de número 14, se não me falha a memória, acerca dos problemas diversos da igreja em Corinto, capital de Atenas. E vou trazer algumas considerações da igreja aqui para que depois nós adentremos no contexto desse texto que é bastante lucrativo para a vida daqueles que têm ouvidos. Como Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o anjo diz à igreja. Amém? 27, capítulo 12, versículo 27 de primeira carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Essa língua, ela é língua nacional ou internacional, não é língua estranha. Amém? Ele fala acerca da sua vida poliglota, porque ele falava 9 idiomas. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho. Andai mais excelente, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Perfeição chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vamos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço, ele fala de Jesus, em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o maior destes é o maior que a fé e maior que a esperança. O
que era a cidade de Coríntios? Quem era Coríntios? Capital de Atenas. Coríntios, ela ficava entre o mar Ozônico, e Egeu. Cidades ou locais portuários, já falei isso aqui, vou repetir, onde recebia muitos mercadores e marinheiros. Tinha ali uma prostituta, sacerdotisa, que ela atraía 10.000 sacerdotisas para que se prostituísse com aqueles homens. E também tinha Apolo, um deus grego, que na sua forma física ficava com sua genitália para fora no centro da cidade. Aquela cidade ela foi destruída 146 anos antes de Cristo, totalmente devastada, mas era tão rica que 100 anos antes de Cristo ela fora completamente reconstruída com os fundos financeiros próprios. Existia grandes filósofos, separei o nome de alguns aqui, que eu só me lembrava de Sócrates, Platão, Pitágoras e os outros que eram de dentro daquela cidade de Atenas. Havia uma praça chamada Praça Agora, onde eles se reuniam em um determinado momento, e ali acumulava-se grandes quantidades de pessoas para ouvir as filosofias daqueles grandes filósofos. Quem nunca ouviu um filósofo falar, ouça. Os homens são bastante cultos e inteligentes, mas no entanto não crê no Deus Todo-Poderoso, do qual nós cremos. E Paulo, na sua primeira viagem, ele passou por aquela cidade, rodeando aquela cidade, ele observou tudo, principalmente a Praça Agora. E quando ele se deparou com aquele lugar, estalou logo na tua mente: vou procurar um espaço para evangelizar este povo. E ele foi ali naquele local, num determinado momento, num espaço entre, quem sabe, um filósofo e outro, ele disse: eu posso falar algo? E deram a ele a oportunidade de falar. Na sua segunda viagem missionária, Paulo passou lá 1 ano e 6 meses, e ele conseguiu construir uma igreja evangélica naquele lugar. A igreja, ela cresceu, e a igreja era bastante doutrinária. Havia bastante conhecedores de palavras, porque haviam doutores naquele lugar, pessoas de conhecimentos, intelectos abrangentes. Só que havia discussão entre eles, principalmente sobre dons. É o assunto que nós abordamos aqui nos versículos 27 a 29 do capítulo 12, acerca dos dons, porque um tinha dom de cura, o outro tinha dom de doutorado, o outro tinha do milagre, e ficava aquela briga entre eles. No capítulo de número 1, se não me falha a memória, no versículo 10, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele recebe uma carta de um integrante da família de Cloé, dizendo as discussões e as coisas horríveis que estavam acontecendo dentro da igreja. A igreja estava crescendo, mas um adorava Apolo, outro adorava Jesus e outro adorava Paulo. Paulo disse: porventura foi eu que dei a vida na cruz do Calvário por vocês? Quem sou eu e quem é Apolo? Eu posso até plantar, Apolo pode até regar, mas quem dá o crescimento é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não somos absolutamente nada. E aquela igreja estava crescendo, mas no entanto de uma forma errada. É como nós estamos vendo na geração de hoje, muitas igrejas crescendo com homens homossexuais, se dizendo ser homens de Deus, lésbicas, se intitulando como pastoras, e estão aí como tutores de pessoas embaixo de jugo de maldição. Pessoas que nós conhecemos nas redes sociais, que não conhecemos a vida, e nos pomos de cabeça baixa e de joelho para essas pessoas. E quero te dizer, embaixo de jugo de maldição, pessoas que estão enriquecendo-se ilicitamente com a palavra que não é de Deus, porque eles não usam a palavra, usam coaches, coisas que engrandecem o seu ser. Como eu disse e vou repetir, além de sermos tricotômicos, corpo, alma e espírito, temos 4 níveis de vida: físico, emocional, intelectual
e espiritual está lá na passagem de Jó, e temos 5 sentidos de vida: tato, olfato, paladar, visão e audição. Em cima dessas nossas vulnerabilidades, o diabo conhece e trabalha com pessoas maldosas que têm um QI avançado e trabalha em cima de pessoas com pouco entendimento. E aí fica sugando piques de um, piques de outro, piques de outro, piques de outro, piques de outro. Alguns estão morando até na Flórida, com Lamborghini, com Land Rover, com aviões a jatos. E as pessoas estão achando que estão sendo abençoadas. Jesus fala que viriam falsos profetas. Ele diz assim, acaletai-vos, Lázaro, dos falsos profetas. E o que o apóstolo Paulo estava vendo na igreja que ele fundou, mas ele não estava como pastor. Ele era o presidente, mas não estava como pastor local da igreja. E ele começou a ouvir os desmanches espirituais dentro da igreja. Ele disse, epa, para aí, está tudo errado, vamos consertar. Ele fala isso acerca da Santa Ceia. Tudo que ele fala, tinha um rapaz que tinha um pai dele, o pai dele tinha uma outra mulher que não era a mãe dele, ele tinha relação, ou coabitava, ou conhecia, como era o dito da época, com a mãe do pai o tempo todo, mas na Santa Ceia estava lá tomando Santa Ceia. Tinha uma mulher que varria o altar e a outra que varria o salão da igreja e brigava. Que bagunça é aquela ali no chão ali, em nome de Jesus? Quem vai limpar aquilo ali antes de terminar a igreja? Meu Deus. E aí brigavam os que estavam em cima do altar limpando o altar com os que limpavam o chão, limpavam o que brigava, o que limpava a igreja, o banheiro feminino com o que limpava o banheiro masculino, brigava o que pregava na terça, esquece isso lá, com o que brigava na quarta, brigavam os que louvavam, por quê? Não havia amor entre eles. Aí quando chegava na Santa Ceia, vinha todo mundo padronizado e ceiava, como se nada tivesse acontecendo, mesmo um adorando Apolo, mesmo outro adorando Paulo, mesmo outro adorando Cefas, mesmo outro adorando Jesus. Aí Paulo disse, está certo isso? Havia um ritual, um costume judaico, melhor dizendo, em Coríntios, em Atenas, que antes da cerimônia da Santa Ceia do Senhor, os fazendeiros, os mais endinheirados, presta bastante atenção nisso, traziam verduras, traziam bolos, pães, alimentos, Júnior, trazia para dentro da igreja e deixava em um lugar reservado na mesa. Porque o que é que acontecia? Antes da ceia do Senhor, as pessoas mais pobres e mais necessitadas faziam usos daqueles alimentos, porque existiam pessoas com poderes aquisitivos elevados, mas pessoas bastante paupérrimas. Só que acontecia, as pessoas chegavam, levavam até vasilhas para encher e levar para casa, além de comer. E o que é que acontecia? Chegavam algumas pessoas antecipadamente, comia tudo, e quem chegava depois não comia nada. Era uma tradição chamada ágape. O que é ágape? O amor de Deus para com os homens, tocado no coração dos homens mais ricos, e davam. Só que na hora da Santa Ceia havia ali uma contenda entre eles, porque os que estavam famintos, que não comeram, ficavam indignados. E você vai ver lá Paulo dizer, vocês não têm comida em casa para que possa se alimentar? E ele se irrita com isso. Só que no versículo 27, ou do capítulo 27, 12, versículo 27, ele vem tratar de um outro problema crucial, que era como se tivesse aqui vocês aqui, né, só usando hipoteticamente como exemplo. Aí seu Antônio tem um dom da cura, você tem um dom do milagre, ele do doutorado, ele de falar em vários idiomas, não estou falando em línguas celestiais, em poliglota, fala em vários idiomas. Você já tinha um dom de trazer pessoas para a igreja, Cia já tinha um dom da palavra, e ficavam discutindo entre si qual era o melhor dom.
Aí o apóstolo Paulo, com sua capacidade espiritual e não intelectual, ele abre um parêntese e ele diz no versículo 13, capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse a língua ou as línguas dos homens, ainda que, é uma hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, louvado seja Deus, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, um som oco. E nós vamos trazer aqui, em nome de Jesus, a conclusão disso, do que Paulo quis dizer, do versículo de número 27, do capítulo 12, até o versículo 13 do capítulo 13. Vamos comigo? Quem está com a Bíblia aberta? Vamos lá? Do capítulo de número 12, do versículo 27 a 31, cada um tem o dom, mas do que adianta o dom? Do que adianta chegar aqui e louvar, entoar com grande poder? Calma o teu coração. Do que adianta chegar aqui e ter a melhor oratória? Do que adianta chegar aqui com o melhor carro do estacionamento, se não tiver o dom do amor? Se chegar alguém do teu lado e tiver talvez com CC, porque não vigiou, e você mudar de lugar? Se talvez chegar alguém do teu lado porque você não vai com a cara, e você começa a fazer um 360 graus na igreja, para ver se tem um outro local para que você possa sentar, do que adianta o seu dom? Do que adianta o meu dom? Então Paulo estava dizendo isso, e da maioria das cartas que Paulo escrevia, 2 delas ele estava preso. Uma, 2 anos antes da sua morte, que ele foi decapitado, Emerson, e cerrado ao meio. Essa ele estava fugido de lá, ele não podia ir nesse local, porque estavam prometendo matá-lo. Então quando Paulo ele ia para um local que ele fundava uma igreja, ou que ele ministrava-se, sempre ele era escorraçado de lá, porque as pessoas que não criam no Evangelho, não queriam o Cristo ressurreto, ameaçava ele de morte. Não só ele, como os outros apóstolos. Então esta carta que ele escreveu, ele estava em Efésios, se não me falha a memória, ou em Éfeso. Então, no versículo de número 27 a 31, cada um tinha seu dom. Mas e daí? Eu tenho um dom. Do que adianta eu ter o dom, se eu não for morar no céu? Seu dom não vai fazer com que você herde o reino celestial. Capítulo 20, versículo 12: cada um responderá de Apocalipse sobre as suas obras. Dom não é obra? Dom é obra, sim. Dom não é obra? Dom não é obra. Dom é dom. O que é obra? Obra é sua atitude perante os homens, diante de Deus. Perdoar, amar, conviver, aturar. Eu vou falar os dons do amor: não invejar, não desejar o que o irmão tem, não querer que o irmão caia na sarjeta. Aí ele diz assim no versículo de número 27: ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular, cada um em particular tem sua parte no corpo de Cristo. Ou seja, todos nós somos especiais para Cristo. Ele diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, ou seja, Deus colocou na igreja uns primeiramente como apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Quer interpretar a língua? Quando você vai para um outro país, você tem que ter um intérprete, não é verdade? Eu já vi muita confusão nisso, em dizer que são línguas estranhas, língua que fala de Deus. Paulo, em alguns lugares, ele tinha que ter intérprete,
porque ele falava algo que as pessoas locais não entendiam, porque ele falava 9 idiomas e tinha que ter alguém que interpretasse. Então ele está aqui já dizendo aqui, portanto, tem todos os dons de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Vem aqui um grego aqui e fale para ver se você consegue interpretar o que ele fala. Vem aqui um muçulmano, para ver se você entende o que é que ele está falando. Vem aqui um americano, vem aqui um italiano, para ver se você consegue interpretar a língua dele. Aí ele diz assim: vocês estão brincando por quê? Que sentido tem isso? Que sentido tem sua roupa ser melhor do que a do irmão? Que sentido tem seu carro ser melhor do que a do irmão? Que sentido tem você ter o melhor carro se você não pode ajudar ou usar para ajudar o seu irmão? Tinha 2 descidas de Jericó até o templo de Salomão. Tinha uma que era mais íngreme e difícil a caminhada, ninguém queria ir por lá. Mas tinha outra que era mais fácil, porém perigosa, que havia salteadores. Aí Jesus usa a parábola do samaritano, que eu disse neste instante. O cara desceu, foi assaltado porque era mais perto. E aí? Passou o sacerdote, com sua estola sacerdotal, cheio de autoridade, com um pergaminho embaixo do braço. Chega lá, vê o cara no chão, não posso tocar em sangue, é lei. Quem é mais forte, a lei ou a vida? Aí passa um levita, não posso tocar em sangue, senão não chego nem perto do altar. Mas o samaritano vem, interrompe a sua viagem, que ele estava de viagem, interrompe o seu processo, interrompe a sua particularidade, pega aquele homem arriscado a ser assaltado por outros salteadores, põe na montagem e leva-o até a estalagem, porque nele havia amor. Aí ele dizendo tudo isso, no versículo 31, ele diz assim, aí depois que ele vê essa bobagem espalhada dentro da igreja, ele faz uma retórica a eles, fala assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente do que todos esses dons que vocês têm. Qual é o dom? De te amar, mesmo se você não gostar de mim. De te amar, mesmo se inconscientemente você me maltratar. De te amar, mesmo sabendo que talvez você falou mal de mim por trás. Aí ele vem no versículo de número 13, capítulo 1 a 3, louvado seja Deus. Ele fala de uma hipérbole, como eu disse, né? Que é um exagero. Olha o que ele fala: ainda que 1 a 3, que eu falasse a língua dos homens, ou seja, árabe, grego, muçulmano, de todos os idiomas, e dos anjos, que é um exagero, ainda que, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse todo o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Só uma pergunta hipotética, né? Talvez retórica, porque claro que alguns são irmãos, mas olha para ela. Olha para essa pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, mesmo que seja na outra cadeira, olha aí. Olha aí, olha aí. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta: você o ou a ama?
Eu não vou falar nem do amor incondicional. Amor incondicional é um amor inegociável. Estava lá no Calvário, na cruz. Tetelestai, está pago. Você sabe o que é amor? Sabe o que é amor? Passaram algumas situações, não vou dar nome aos personagens, que eu vi que quase alguns irmãos, e aqui eu tenho 3 deles, estão todos 3 aqui, que quase caem espiritualmente, porque estavam fazendo construção e não sentiu a presença dos irmãos para que os ajudasse. Por que isso acontece? Por falta de amor. Aí, para tratar estes homens, eu tive que ser um pouco hipócrita. Irmão, não espera do homem, não. Quando na realidade eu tinha que ser sincero. Está faltando amor, irmão. Está faltando amor. Está faltando sinceridade de amor. Está faltando um amor ocupacional dentro do coração do irmão. Mas não, é cada um por si. E vou dizer, Deus contra todos. Porque era mister que quando o irmão estivesse precisando de algo, os irmãos se reunissem. Vamos ajudá-lo. O que mais fere, sabe o que é? Mano do irmão. Irmão que você veio para você. Irmão que você convidar. Viu, Hugo? E o que mais fere, Hugo, é quando você está hipoteticamente botando um cimento nas costas e o seu irmão passa por você. A paz e a graça, meu querido. Ou você hipoteticamente vê o irmão passar escondido para que você não veja. Isso mata, isso fere, isso destrói. Não estou dizendo que isso é uma obrigação. Irmão, não vou poder ficar com você o dia todo aqui, vou lhe ser sincero. Mas vou lhe dar 3 horas de ajuda. Pô, irmão, já é o bastante. Já me ajudou muito. Aí você vê irmão em porta de vizinhos, vê irmão em portas de vendas, vê irmão em porta de mercados, vê irmão no meio da rua, mas não vê um irmão com o irmão ali ajudando. Aí chega na igreja e diz: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular, e uns Deus deu para a igreja primeiramente por apóstolo, segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, ou que coopera milagres, depois os que têm o dom da cura, depois os que têm o dom do socorro, o de socorrer, uns dons de governadores, de governar em alguns lugares, e outros com variedade de língua que Deus deu para ser poliglota. Mas e daí? Você acha que Deus recebeu aquele louvor daquele levita que largou aquele homem que era judeu em Jericó ou na ladeira? Você acha que Deus ouviu a pregação daquele sacerdote que achou aquele homem sangrando no chão? Mas Deus foi na viagem com o samaritano, indo e voltando, protegendo ele de todo o mal, pelo bem que ele fez àquele que ele nem conhecia. Aí eu te pergunto, se você não faz por quem você conhece, se você não faz porque quem senta com você na igreja, você vai fazer por um que você não conhece? Aí fala assim, cada um tem um dom. Mas e daí? O maior de todos os dons é o amor.
Versículo de número 4 a 8. Qualidade do amor triunfal. Olha o que diz. Olha o que é o amor. O amor não é Pai do Senhor, meu irmão. Vem cá, Cia. Pai do Senhor, meu irmão. E aí, rapaz. Eita Deus. Louvado seja Deus. E aí, irmão. Que alegria. Aquele negócio. Essa, levanta, você não tem ser preguiçoso com esse sapato bonito. Esse sapato bonito que eu quero igual. Eita, mesmo fora do aniversário. Eita, menino. Que oh, levanta, preguiçoso. Eita Deus, olha. Rapaz, que opa, camisa bonita, eu quero uma igual também. Louvado seja Deus. Mesmo antes do aniversário, eu quero uma dessa. Oh, glória a Deus. Não grande assim que não dá em mim. Louvado seja Deus. Não é amor, não. Amor, não. Isso não é amor. Isso chama-se prazer. Prazer. Sabe o que é amor? O amor é sofredor. Ó, vou sofrer contigo. O amor é benigno. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas aí? Pai, estou passando uma luta aqui terrível. Eu vou te ajudar, irmão. Na benignidade de Deus. O amor não é invejoso. Não é ver o irmão passando com a moto, com um carro novo ali e ficar com outro irmão. Olha para lá pro irmão, ó. Eu já vi muitos aqui, viu? Falar mal do irmão com carro e com moto, depois pedir favor. Pastor, tu guarda a tua língua. Não guarda. Olha para lá pro irmão, tá tirando uma onda porque tá com carro. O amor não é invejoso. Ponto e vírgula. O amor não trata com leviandade. O que é isso? Falsidade. Leviano, traiçoeiro, covarde, mentiroso. Louvado seja Deus. Não se ensoberbece. O que é isso? Soberbo. Está passando por um irmão ali, mas o irmão está passando por uma prova, porque está com uma condiçãozinha financeira, arrumou um empregozinho melhor, passa pelo irmão e nem paz do Senhor dá, com medo de irmão pedir um dinheiro emprestado. Soberbo. Não adianta o teu dom. Não se porta com a indecência, ou seja, está vendo o irmão ali cometendo algo indecente, você não vai se importar com aquilo a não ser ajudá-lo. Não busca os seus interesses, mas busca interesses mútuos um dos outros. Não se irrita porque o irmão talvez te tratou mal, fez alguma coisa que te tirou do sério, mas respira a conta de 1 até 10 e vai lá conversar com ele. Não suspeita mal porque alguém falou mal do irmão para você e você indignamente sofreu na tua alma e tomou decisões precipitadas. Não folga com injustiça, ou seja, não é injusto com aquele irmão, mas folga com a verdade. Seja verdadeiro, como nós dizemos aqui. Quando nós temos alguma coisa para dizer, seja verdadeiro com aquele irmão e não seja injusto com ele, falando dele de A, de B, de C. Mas seja lá com o irmão, diga a verdade, mesmo que doa, mesmo que depois você esteja errado e tenha que pedir desculpa, mas seja sincero com o irmão, seja objetivo com o irmão, taxativo com o irmão, e não fica aí lançando palavras que não vai trazer crescimento do irmão. Aí tem outra qualidade do amor, que diz assim: louvado seja Deus, tudo sofre. Olha aí, os calos na mão. Olha aí as construções. Olha aí um pegazinho de alguma coisa. Tudo crê. Eu creio, irmão, no teu ministério. Ainda que me disseram que você ia ser obra de engano aqui dentro, eu creio no seu ministério. Com todos os efeitos que você tem, estou aqui para te ajudar. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta, suportando-vos uns aos outros. Aí diz assim no versículo 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá, porque a primórdia de tudo é o a. Aí é fácil você pegar a mão e dizer: pô, eu te amo em Cristo Jesus. Aí eu queria ver na mesma hora, irmão: pô, irmão, estou precisando de você aí, me ajuda aí. O amor acaba na hora. Na hora o amor acaba. Irmão,
é porque. Olha, irmã, cadê o amor de Cristo Jesus? Cadê o amor? Aí, no versículo 9 e 10, o povo estava sendo doutrinado, mas eram pessoas negligentes, que não sustentavam o Evangelho de Cristo, mas barganhavam com qualquer coisa. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Irmão, irmã, vou falar no singular, eu vou pluralizar. Irmãos, cuidado com o que vocês ouvem por aí. É Bíblia, não sou eu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E muitas vezes nós estamos embaixo de jugo de maldição. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir, até a Bíblia ela pode se tornar uma maldição dentro da tua casa. Pastor, que heresia é essa? Pegue ela, deixe no Salmo 91 em cima da geladeira um ano. Vê se vai ter algum sustento, vai ter alguma substância, vai fluir em quê? Se existe palavras, se existe letras, porque existe palavras. Se existe palavras, porque existe história. Se existe história, não é enciclopédia, mas são histórias bíblicas. Se existe história bíblica, existe a criação e depois existe o Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus. Então ela tem que ser narrada. A Bíblia aberta em qualquer lugar torna-se como um livro qualquer. Eu abrisse essa Bíblia aqui onde eu abri, ficasse aqui, surtiria algum efeito? Não surtiria efeito nenhum. Da mesma sorte é quando nós damos ouvidos, porque isso chama-se, sabe, o ministério, é o ministério da facilidade, de não querer ir a um templo. A Bíblia fala congregai-vos, de não querer se disponibilizar em alguns dias da sua vida para estar congregando. Jesus congregava o tempo todo. Então os 4 evangelhos são mentirosos. Falei isso aqui essa semana toda, não foi? Galiléia, Genezaré, Cafarnaum, né? Jericó, Betsaida, tantos lugares que Jesus, todos os lugares que ele ia, mesmo ele operando cura, ele pregava a palavra. Que palavra era que ele pregava? A do meu Pai. Então como é que a pessoa vai me dizer que dentro de uma casa, o cara só dizendo a você que você vai ganhar carro, casa, coisa, sem exortar que você está errado? Então vou rasgar essa parte da Bíblia aqui. Eu vou ler e vou rasgar. Vou rasgar ela hoje. Eu vou rasgar, João. Porque esse cara não prega isso, eu vou rasgar. Eu vou rasgar. Está 20:12 de Apocalipse, vou rasgar. Não tem significado. Porque eu duvido que um cara que pregue coach vai pregar isso aqui. Tem aquela menina que pega smartphone, esse nasceu primeiro do que esse, não está de vomitar. Tem aqui, pastor, desce, pastor, sabe, desce. E está todo mundo, não prega uma palavra. Não prega uma palavra. A palavra tem que ser lida e contextualizada, ou seja, explicada, como eu estou fazendo. Se ficarmos dando ouvidos a coaches, neste dia aqui você vai ser cobrado, e não de mim, e nem deles, porque eles não são seus pastores. E vi, capítulo 11 de Apocalipse, o juízo final, e vi um grande trono branco e um que estava sentado sobre ele, de cuja aparência fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que, louvado seja Deus, estavam escritas nos livros. Segundo alguns historiadores, são 5 livros: da natureza, da pornografia, da bocado de coisa. Segundo as suas obras,
e deu o mar os mortos neles que havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas. Eu te pergunto se esses pregadores coaches aí vai falar sobre suas obras que você tem que fazer. Uma dessas é essa que eu estou relatando aqui: amor. Se você não tiver amor, de nada que você faça tem sustento. Pastor, mas eu não gosto dela, mas Jesus ama. Ô pastor, mas ele é antipático, mas Jesus amou ele. Pastor, mas ele tem um jeito insuportável, mas ele não faz acepção de pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que conviver com ele ou ela. Eu não estou dizendo que você tem que andar com ele ou ela. Mas sirva-os no momento de necessidade e dê paz, shalom. Shalom, a paz e a graça do Senhor seja contigo, meu amado. Então temos que viver esta verdade, e não verdades estão exacerbadas aí pelo mundo afora, onde pessoas estão enriquecendo ilicitamente, as pessoas estão enriquecendo essas pessoas. Ai, poxa, não, eu estou tendo uma grande transformação. Eu estou caminhando. Sabe qual é o seu caminhar? Mas para lugar nenhum. Estão até marchando, mas para lugar nenhum. Enquanto não te pregarem Jesus, enquanto não te pregarem um Pai, enquanto não te pregarem o Espírito Santo, caia fora. Jesus diz: eu sou o caminho. Está lá em João, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, eu tenho que andar no caminho de Jesus. Se Ele é a verdade, eu tenho que andar na verdade de Jesus. Se Ele é a vida, eu tenho que alcançar a vida com Jesus. Então vigia. Aí o que diz no versículo de número 9 e 10 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha que audácia. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem? Jesus. Quando Jesus vier, as profecias, os dons, né? Tudo que você tem será aniquilado. A única coisa que ficará é a sua obra. Não sou eu que estou dizendo, não. O apóstolo Paulo está dizendo, e o apóstolo Paulo foi doutrinado por Cristo. Se eu estiver mentindo, vai lá em Damasco, há 2.500 anos atrás. O que ele está dizendo no versículo 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, esse mais de proposição é terrível. Não é mais de quantidade não, é o mais de advertência. Mas, quando vier o que é perfeito. Quem é perfeito? Quem é perfeito? Quem é perfeito? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será anátema, aniquilado. Pastor Louvo, ontem eu falei dele aí, hoje mandaram para mim de novo. Mandaram para mim. Zezé de Camargo, agora me lembrei. Fala mal de Jesus, vai brincar com Deus. Está saindo mais nada da voz dele. Nada. Aí fizeram a pergunta ao irmão dele: vem cá, isso não te incomoda, seu irmão? Rapaz, eu nem percebo por quê. Vai brincar com Deus vivo. O cara que tinha uma voz daquela, já viu a voz do cara? Alguém aqui lembra da voz dele? Eu não vou ser hipócrita, eu tenho 53 anos, tenho quase 30 de evangelho. Eu conheci um pouco da história dele. Tinha uma voz. Hein, Cláudio? Que voz ele tinha? Não era? Sou aquele que agora ele tenta cantar, vê a história aqui. Aí, parece até que está falando mandarim, né? Os orientais falam a língua mandarim. Mas deixa ele com Deus, Deus tem a misericórdia da vida dele, que Deus restaure a voz dele.
Todos nós somos passivos de erro. Que Deus restaure a voz dele. Fez um grande sucesso, veio do nada e conseguiu alcançar. Que Deus tenha misericórdia de sua vida, meu amado. Que você faça uma aliança com Cristo e que Ele traga você agora para adorá-lo. Eu tenho para mim que Ele agora só vai voltar a voz quando Ele for adorar a Deus. E não como cantor gospel, viu, Luciano? Como um adorador de Deus. Como estão naqueles livros da Igreja Assembleia de Deus Antiga. Como é que chama? Missionários. Como é, Aguinaldo? Missionários da Igreja Antiga, da Igreja Assembleia. A harpa cristã. Ele vai ter que cantar harpa cristã. Lhe dou um conselho. Vai pegar uns hinos da harpa cristã que você vai restaurar a sua voz. E vai lá. Amém? Versículo de número 11. Atitudes de homens. Louvado seja Deus. Seja agir com consciência. Olha o que diz. Nós temos que hoje ter a intenção, a capacidade, a responsabilidade de aprendermos a viver como servos de Deus. Paulo não está aqui falando de homens mundanos, ele está falando de homens dentro da igreja. É o que ele diz: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Aí tem irmão que um não pode pisar no pé do outro, que já tem uma briga. Tem irmão que se um for consagrado, já o outro irmão já fica zangado com aquele irmão lá, com a meninice dele cristã. Aí fica com aquela pirra dentro da igreja, né? Com a criancice, com a infantilidade. Vocês são servos, rapaz. E servo tem que ter capacidade intelectual, saber o que é ser servo. Antigamente éramos escravos, eu fazia as coisas, bebia que só o diabo e ficava lá trêbado, não sabia o que eu estava fazendo. Agora eu sou sóbrio, eu sei de tudo que eu estou fazendo. Então eu não posso usar minha vida sóbria para agir como um embriagado, tentando enganar a mim mesmo. Para desse negócio de ficar com birra com os irmãos dentro da igreja. Tem irmão que passa por outro aí, os porteiros mesmo me falam que nem a paz o irmão libera. Parece que tem a rainha da Inglaterra dentro da barriga, só se for porque ela já morreu, só os ossos. Margarete, né? Elizabeth, parece que está Elizabeth dentro da barriga. Passa aqui, está os porteiros. Aí passa irmão que gosta, pai do senhor Zivaldo. Aí passa de novo pelo porteiro, Elizabeth dentro da barriga, um defunto. Falo isso de uma forma só figurativa para que você entenda. Aí no versículo número 12, dupla face não tem equilíbrio. Olha o que ele diz no versículo 12: porque agora vimos, pois, por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como era o espelho daquela época? Bronze polido, né? Não era o espelho que nós temos hoje. Então era distorcido a face, né? Então como é que eles viam a face dele? Eu vou trazer para os dias de hoje. Se botasse você em um labirinto só de espelhos com grau, sem grau, com grau maior, com grau menor. Quando você se olhar, você já viu em algum lugar, já viu em filme? Você olha no espelho, você está gordão. Em outro você olha, você está fininho. Em outro você olha, você está, né? Em outro espelho você olha que você está parecendo uma pena. Estou trazendo aqui uma ideia para que você entenda. Mas olha o que ele fala: porque agora vimos por espelho em enigma. Vimos de uma forma que não conhecemos. Aí ele diz assim, ó, mas então veremos face a face a quem? Veremos face a face a quem? Veremos face a face a quem? Aí ele diz, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido por ele. Ou você pensa que Jesus não te conhece? Ou você pensa que ele não sabe quem nós somos? Agora você está tendo algumas visões suas, né? Em contrastes diferentes. É como se você olhasse no espelho e dissesse assim, poxa, hoje eu estou mais gordinho. Mulher que tem essa mania, né? Estou mais gordinha. Eu acho que minha barriga, ela
crescer um pouquinho, aí olha no espelho e acho que eu estou com umas rugas aparecendo aqui hoje. Ih, parece que eu acordei mais velha. Não, um dia vai passando, você vai acordar mais nova. Mas aí ele diz assim: vai ter um momento que você vai me ver face a face. Aí você vai entender quem sou eu e o que eu represento para cada um de vocês. E para finalizar, a fé, a esperança e o amor. Eu dei aqui esta semana, né, que Jesus, ele tratou a fé, ou analisou a fé como um tamanho de um grão de mostarda, e as pessoas tinham essa ideia, né, que era como se fosse uma fé. Tem nada a ver. Ele fala da qualidade do grão de mostarda, porque o grão de mostarda, mesmo queimado, mesmo pisado, se você jogar no solo, ele cresce e fica uma árvore frondosa. O grão de mostarda, ele não se mistura com nenhum outro tipo de grão, ou seja, não é híbrido, cientificamente falando, e ele cresce rapidamente. É o desejo que Deus quer de cada um de nós, e era o que ele estava falando àqueles discípulos naquele momento. Aí, para finalizar, e muito obrigado pela atenção de todos, agora pois, no versículo 13, permanecem, porque permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Mesmo você tendo fé, por quê? Aquela pessoa que talvez você odeie, Deus ama. Aquela pessoa que você talvez despreze, Deus não faz acepção dela. Aquela pessoa que talvez você olhe para a cara e tenha nojo, Deus a ama ou ama. Então, tudo o que você está fazendo sem amor ou se torna ineficaz. Pastor, eu tenho que engolir isso? Eu tenho que engolir algumas coisas daqui durante até dezembro. Não sei como eu vou fazer isso, para que eu possa ser enquadrado nesse capítulo 13 aí, 27 até o 13 de apóstolo Paulo. E se eu não gostar de você, para que eu estou aqui? Se eu não te amar, você que eu não conheço, se eu não te amar, para que eu estou aqui? Vem cá, deixa a Bíblia, vem cá. Só como exemplo, nunca vi minha vida. Suba aqui. Nunca vi minha vida. Aí porque eu não vi, porque eu não conheço. Aí está Márcio ali, está os demais aqui. Eu tenho que tratar eles melhor do que ele. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. E aí? Ele veio aqui pela primeira vez. E ele está vendo uma palavra que talvez ele leve para o resto da vida dele, que ele tem que amar mesmo aqueles que não gostam dele, sendo ele evangélico ou não. Porque eu não conheço ele, estou conhecendo ele agora, né? Talvez eu grave a fisionomia dele, veja ele em outro lugar e grave. Mas Deus já te conhece desde o ventre da sua mãe. E é por isso que você está aqui hoje. Amém? E é assim. O que é o Evangelho? O que é Evangelho? O que é o Evangelho, gente? O que é o Evangelho? Aí eu vejo algumas vezes, né? Até brinco. As pessoas se acham mais bonitas do que outras, se acham mais aparentes do que outras. Mas pega uma pessoa branca, linda, dos olhos azuis, tem cada cara bonitão, mas tá aí, velho? Já vi, velho. Não vai tirar minha masculinidade, não. Tem um bicho mesmo no TikTok, o cara com os olhos verdes, com a barba, o cara é bonito. Mas quando ele morrer, Cláudio, ele vai ser feio igual a mim, que vai ficar só a carcaça. Cabelo some, a carne some, os olhos somem, tecidos somem, a pele some, só fica a carcaça.
E a diferença da carcaça de uma para outra só é o tamanho. Aí a palavra diz assim, ó: passarão os céus. Vai, fala comigo. Passarão os céus. Passarão os céus. Nós somos feitos de quê? Do pó da terra. Nós iremos passar também. Mas a minha palavra, ela não há de passar. Então que Deus, nesta noite, mude o nosso conceito de viver como adoradores. Nossas brigas, nossas picuinhas. Eu fico assim olhando, às vezes agindo como um inapto. Poxa, Cia, Deus me ensinou que eu não tenho que recolher o joio, eu não tenho poder para isso. E também nem tenho o poder de estar molhando e trazendo areia, adubo para o trigo. Porque quem vai recolher o joio é Ele. Hipoteticamente falando, pode sentar, senhor. E quem vai manter o trigo também é Ele. Não sou eu. Eu sou pastor. Não sou juiz. E tem uma palavra que tem reverberado muito dentro do meu coração. Estava falando com Moisés, não foi, Moisés? E com Messias. E com alguns dos irmãos. E tem me perturbado noite a fios. Noites e noites a fios. E a pastora sabe disso. Esta palavra tem me consumido a mente. O homem chorava diante de Deus. Chorava a ponto de escrever um livro com o título de Lamentação. Aí todas as vezes, já tem mais ou menos uns 3 anos que eu abro a Bíblia. Esse negócio de fazer Papai do Céu com a Bíblia, não. Abri aleatoriamente, né, procurando algo para ler, e só caía em cima disso. Aí eu vou ler para a igreja para finalizar. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e despeçam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e a afugentastes, e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor dos exércitos, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. E frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará. Assim diz o Senhor. Por quê? Segundo as escritas sagradas, o pastor vai ter que prestar conta das ovelhas, seja ela ovelhas de peles escuras, de peles claras, seja ela ovelhas homicidas, seja ela ovelhas homossexuais, lésbicas, latrocidas, pedófilas, ricas, pobres, altas, baixas, gordas, magras, candomblezeiras, católicas, espíritas e de todas as qualidades. Aí sabe o que é que Deus me diz? Eu te enviei. Se eu tirar, eu tiro, mas se eu não tirar, sustente.
Que Deus assim nos abençoe, e que Deus assim nos guarde, e que Deus assim nos proteja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Aplaude o Senhor.